Neste episódio, exploraremos os seguintes temas. Tema 1099. Comissão de corretagem. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos para a restituição dos valores pagos quando o contrato é resolvido por atraso na entrega do imóvel. Tema 1300. PASEP. O ônus da prova dos saques é do participante para o crédito em conta e folha de pagamento. Tema 1333. Agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal é aplicável às contravenções penais por violência doméstica contra a mulher, salvo vias de fato após a Lei 14.994 de 2024. Tema 1262. Tráfico de drogas. É desproporcional para a pena base apenas pela natureza da droga quando a quantidade for ínfima. Tema 1278. Remissão pela leitura. É possível reduzir a pena por leitura desde que validada por comissão oficial, sendo vedado o atestado particular. Tema 1194. Confissão espontânea. Gera a atenuação da pena mesmo sem uso na condenação, salvo retratação inócua e deve ter aplicação proporcional. Tema 1342. Contrato de aprendizagem. A remuneração do aprendiz integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e do GIORAT. Tema 1291. Atividade especial. O contribuinte individual pode comprovar exposição a agentes nocivos por outros meios, sem necessidade de formulário empresarial. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Repetitivos do STJ. Esse é o último sobre os julgados vinculantes dos meses de agosto e setembro do STJ. A gente vai abordar aqui penal, processo penal, civil e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos logo para o primeiro tema, que é o tema 1099. A gente vai entrar em direito civil num tema muito gostosinho e aqui contém ironia, que é prescrição. A tese diz o seguinte: prescrição decenal, artigo 205 do Código Civil, da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem quando o pedido de repetição dirigido contra a incorporadora ou construtora tiver por fundamento a resolução do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel, contando-se o prazo desde a data em que o adquirente tiver ciência da recusa da restituição integral das parcelas pagas. E aqui eu já começo puxando um gancho importante feito pelo Dizer o Direito, que é para a gente não confundir dois temas. E essa distinção foi feita inclusive pelo STJ, alertando que a gente não deve confundir o tema 938 com esse tema que a gente está vendo agora, que é o tema 1099. Vamos ver o que diz o tema 938. Ele trata dos casos em que o consumidor pede a devolução da comissão de corretagem com base na abusividade da cláusula contratual que transfere esse encargo para ele, para o consumidor. E aqui o fundamento do pedido é o enriquecimento sem causa. E nessa hipótese, o prazo prescricional é o de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Já o tema 1099, ele trata dos casos em que o pedido de devolução da comissão de corretagem decorre da resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora, especialmente por atraso na entrega do imóvel. Então, o fundamento jurídico passa a ser contratual e é a responsabilidade civil da construtora pelo não cumprimento do contrato. E para essa hipótese não vai ser um enriquecimento sem causa, porque houve um contrato com obrigações que foram ali assumidas pelas partes, mesmo que depois tenha sido desfeito por inadimplemento, de forma que vai ser aplicável aqui o prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil, conforme a gente acabou de ver pela tese. Pois bem,
Essa controvérsia aqui do tema repetitivo 1099, como vocês já podem ter visto, envolveu a definição do prazo prescricional aplicável à restituição da comissão de corretagem quando o contrato de promessa de compra e venda do imóvel é resolvido em razão de atraso na entrega da obra pela incorporadora. O tribunal ele destacou que essa discussão, como a gente acabou de apontar, deve ser diferenciada da que foi tratada no tema 938, que abordou os casos em que o consumidor busca a restituição da comissão de corretagem com fundamento na abusividade da cláusula contratual, que vem transferir ao comprador o pagamento da taxa. Nessa hipótese, o fundamento é o enriquecimento sem causa e o prazo prescricional vai ser o trienal. Só que no tema 1099, e eu estou frisando aqui essa diferenciação porque é importante, o pedido da devolução dessa comissão de corretagem não vai se basear na abusividade da cobrança, mas sim na resolução do contrato por inadimplemento da construtora, que decorre aí do atraso na entrega do imóvel. Então, a gente tem uma relação contratual em que a incorporadora deixou de cumprir a obrigação assumida, o que gera aí para o consumidor a restituição integral das parcelas pagas, conforme inclusive o teor da súmula 543 do STJ. A corte, ela observou aqui que, nesse caso, o fundamento jurídico da pretensão é contratual e não enriquecimento sem causa, e por esse motivo é que o prazo prescricional seria o decenal, ou seja, de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. E o prazo ele vai ser contado a partir do momento em que o adquirente tiver ciência da recusa da incorporadora em devolver integralmente os valores pagos, que é quando há a efetiva violação do direito e nasce a pretensão indenizatória. Então, lembrar aqui da diferenciação, né, entre direito potestativo, que vai ser o prazo decadencial, e direito subjetivo, em que a gente está diante aí de um prazo prescricional. Ou seja, o STJ ele falou que o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual e enseja a resolução do contrato e devolução de todas as quantias pagas, inclusive, que é o tema aqui, né, desse tema, a comissão de corretagem e de eventual taxa de assessoria técnica. Só que o prazo de 10 anos ele vai começar a fluir a partir da negativa da restituição pela construtora e não da data do pagamento da comissão. Então, só para fechar tudo aqui, vamos lá. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de valores para serem restituídos e que foram pagos a título de comissão de corretagem quando o pedido da repetição é formulado contra a incorporadora em função da resolução do contrato por atraso na entrega do imóvel, sendo o prazo prescricional contado a partir da ciência da recusa da restituição integral das parcelas. Inclusive, se você não lembra a diferença entre resolução, resilição e rescisão, eu te convido a verificar um post que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, que tem uma diferença bem resumida sobre esses termos jurídicos do direito civil que são muito importantes. Próximo tema, tema 1300. E aqui a gente vai misturar direito administrativo, consumidor e processual civil. O tema ele vai falar sobre contas individualizadas do PASEP, saques indevidos, e a gente vai entrar na questão do ônus da prova. A tese fixada foi a seguinte: nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe. E aqui tem dois desmembramentos da tese, pessoal. Vamos para o primeiro. O ônus, então, da prova vai caber primeiro ao participante quanto ao saque sob a forma de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC. Então, a regra geral, né, de repartição do ônus da prova, sendo incabível a inversão do artigo 6º, inciso 8 do CDC, ou a redistribuição, que está previsto no parágrafo 1º do artigo
373 do CPC. Agora, a segunda parte dessa tese fala que o ônus da prova vai caber ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do artigo 373, inciso 2 do CPC. Lembrando aqui que o réu seria o Banco do Brasil. Então, como a gente pôde depreender aqui da leitura desse julgado, a controvérsia julgada no tema 1300 consistiu em definir a quem caberia o ônus da prova nas ações em que o participante vem contestar saques indevidos em sua conta individualizada do PASEP. Vamos começar aqui lembrando que o PASEP, ele é administrado pelo Banco do Brasil. Ele realiza pagamentos aos participantes por meio de 3 modalidades. A primeira delas, crédito em conta. Segunda, pagamento por folha de pagamento. E a terceira, saque em caixas nas agências do Banco do Brasil. E cada forma de pagamento dessa daí vai ter uma dinâmica própria e, por consequência, né, implicações diferentes quanto à responsabilidade do ônus da prova. E o STJ ele observou que, conforme o artigo 373 do CPC, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. A gente está aqui diante, então, da regra geral de repartição do ônus probatório. E, no caso dos saques que são realizados em caixa, o Banco do Brasil, ele é o responsável direto pelo pagamento ao participante e, então, a ele vai caber o ônus de comprovar o adimplemento, que recai sobre a instituição financeira, ou seja, vai recair sobre eles esse ônus, sobre o Banco do Brasil, que aí ele vai ter que demonstrar a quitação por meio de um recibo, conforme o artigo 320 do Código Civil. Então, nesse contexto, o pagamento vai configurar o fato extintivo ali do direito alegado pelo autor, que vai incumbir, então, ao Banco do Brasil a alegar por ocasião de sua contestação. Agora, em outro cenário, nas hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, lembrando aqui novamente que a gente tem 3 modalidades, que é crédito em conta, pagamento por folha de pagamento e saque em caixas. Então, voltando, nas hipóteses que a gente está aí diante dessas 2 primeiras, ou seja, crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, o valor é repassado a um terceiro intermediário, que é a instituição financeira ou empregador, e que vai realizar o pagamento em nome do PASEP. E aí, nessas situações, o STJ definiu que o Banco do Brasil ele atua apenas como um administrador das contas, limitando-se então a efetuar o lançamento do débito. Então, eventual ausência do crédito na conta do participante não seria, segundo o STJ, decorrente de forma direta de uma falha do banco que administra, no caso o Banco do Brasil, mas de uma circunstância que está ligada à execução do pagamento aí por outro agente, como aqui no caso uma instituição financeira ou o empregador. E para esses casos é que o STJ entendeu que o ônus da prova vai incumbir ao participante do PASEP, porque se trata de um fato constitutivo do direito dele. Então, vai caber a ele ali demonstrar, por exemplo, por meio de extratos bancários ou contra-cheques, que o crédito correspondente ao saque registrado não foi efetivamente recebido por ele. E aqui, como a gente pôde ver lá no destaque, o STJ afastou a inversão do ônus da prova que está previsto no artigo 6º, inciso 8 do CDC, e também da redistribuição dinâmica ali do ônus da prova que está no artigo 373, parágrafo 1º do CPC, porque para o STJ, o participante não se encontra em posição de hipossuficiência informacional que seria apto aí a legitimar essa inversão. Mas, ao revés, segundo o STJ, é ele que possui o acesso direto aos documentos que comprovam a inexistência do pagamento. Então,
O STJ fixou um critério distinto para cada forma de saque, delimitando a responsabilidade probatória conforme a espécie indicada, de forma que a gente tem o seguinte cenário: nas ações em que o participante ele vem contestar saques em conta individualizada do PASEP, o ônus da prova vai caber ao participante quando a gente fala aí dos saques que foram constituídos sobre a forma de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, que é a PASEP e FOPAG. Por quê? Porque aqui, segundo o STJ, a gente está diante de um fato constitutivo do direito e não vai caber a inversão do CDC ou a redistribuição do CPC. Por outro lado, o ônus da prova vai incumbir ao réu, que é o Banco do Brasil, quanto aos saques realizados em caixa. Por quê? Vai se tratar de um fato extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso 2 do CPC. E esses aqui eram os 2 julgados de direito civil repetitivos. Agora, a gente vai entrar aqui na disciplina queridinha de muitos, que é direito penal. E a gente vai começar com o tema 1333, que vai falar da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, envolvendo a questão de violência contra a mulher e a incidência ou não em contravenções penais. Primeiramente, vamos lembrar o que diz a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Abre aspas. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Pois bem, o destaque falou o seguinte: a tese fixada aqui no tema 1333. A agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, salvo se houver previsão diversa pela Lei de Contravenções Penais, por força do que dispõe o seu artigo 1º e o artigo 12 do Código Penal. Segunda parte da tese. Não é possível a aplicação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções, na hipótese de incidência de seu parágrafo 2º, que foi incluído pela Lei 14.994 de 2024, por conta dos princípios da especialidade e da proibição do bis in idem. Então aqui qual foi a controvérsia levada a conhecimento do STJ no tema 1333? O STJ queria saber se essa agravante que a gente acabou de ver, que prevê o aumento da pena quando o crime é cometido com violência contra a mulher, se ela pode ser aplicada às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica, especialmente a contravenção penal da vias de fato, que está previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. E o STJ ele partiu da premissa de que as regras gerais do Código Penal vão se aplicar às contravenções penais, conforme está estabelecido no artigo 12 do Código Penal e no artigo 1º da Lei de Contravenções, a não ser que a lei especial, no caso aqui a Lei de Contravenções, disponha de modo diferente. Então, para o STJ, mesmo que o artigo 61 do Código Penal fale da palavra crime, as suas agravantes vão poder incidir sobre as contravenções, desde que não haja ali uma regra específica na lei de contravenções indicando o contrário. E nesse contexto é que o STJ afirmou que a agravante que a gente acabou de ver é sim aplicável às contravenções penais, só que aqui, atenção, cometidas antes da Lei 14.994 de 2024, quando praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque não havia uma previsão específica na Lei de Contravenções que tratasse do aumento de pena para essas hipóteses. Só que, e aqui vem o pulo do gato, o cenário ele se modificou a partir da entrada da Lei
14.994 de 2024, que foi publicada em 10 de outubro daquele ano, e incluiu o parágrafo 2º no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que passou a prever expressamente que se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, conforme o parágrafo 1º do 121-A do Código Penal, vai ser aplicada a pena em forma triplicada, ou seja, no triplo, 3 vezes. E com essa alteração passou então a existir uma regra especial tratando de forma específica da contravenção de vias de fato cometida contra a mulher, o que para o STJ afasta a incidência da agravante genérica do Código Penal. Então, como a gente pôde inclusive ver do destaque, o STJ aplicou os princípios da especialidade, que é aquilo que prevê que uma lei especial prevalece sobre a norma de caráter geral, e da proibição do bis in idem, reconhecendo então que a aplicação simultânea da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal e do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei de Contravenções configuraria uma dupla punição pelo mesmo fundamento, que é justamente o bis in idem que deve ser evitado. O STJ ele também ressaltou que a Lei 14.994 de 2024 foi uma novatio legis impejus, ou seja, uma lei penal mais gravosa, motivo pelo qual ela não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Então, interessante notar esse reforço aqui do STJ que lança esse nosso olhar, essa nossa atenção do porquê existirem essas duas teses aí fixadas, né? Então, o STJ ele fixou aqui dois regimes distintos. Por os fatos que ocorreram antes de 10 de outubro de 2024, a gente vai aplicar a agravante genérica ali do Código Penal, que é a do artigo 61, inciso 2, a linha F, e, segundo, para os fatos que foram praticados a partir dessa data, a gente vai aplicar ali a majorante especial da Lei de Contravenções, que está prevista no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei de Contravenções, que vai afastar, então, essa agravante geral do Código Penal. Então, resumindo, a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, a gente vai aplicar às contravenções penais que são praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, a não ser que haja uma previsão diversa na Lei de Contravenções Penais, conforme os artigos 1º e 12 do Código Penal, e, segundo, não vai ser aplicável essa agravante à contravenção de vias de fato, que é o artigo 21 da Lei de Contravenções, quando incidirem as disposições do parágrafo 2º do mesmo artigo, que foi aí o parágrafo incluído pela Lei 14.994 de 2024, por conta dos respeitos ao princípio da especialidade e da proibição do bis in idem. Próximo tema, tema 1262. Aqui a gente vai continuar no direito penal e a gente vai entrar no tópico do tráfico de drogas, a exasperação da pena base com base na quantidade. O tema que ele fixou a seguinte tese: na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente previstas no artigo 42 da Lei de Drogas, configura-se desproporcional a majoração da pena base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. Ou seja, aqui o que o STJ queria saber era se era possível aumentar a pena base do crime de tráfico de drogas, tendo por fundamento único a natureza da substância que foi apreendida quando a quantidade for ínfima. E aqui o STJ começou relembrando que o artigo 42 da Lei de Drogas determina que, na fixação da pena, o juiz deve considerar com preponderância sobre as circunstâncias judiciais genéricas do artigo 59 do Código Penal, a natureza da droga e a quantidade da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente.
E no caso concreto aqui do STJ, o réu ele tinha sido condenado por tráfico após a apreensão de uma pequena quantidade de crack e o magistrado de primeira instância elevou a pena base com fundamento exclusivamente na nocividade da substância aqui, que no caso era crack, argumentando que o crack é uma das drogas mais destrutivas e de maior potencial de dependência. Só que aí foi bater lá no STJ e o STJ entendeu que essa fundamentação viola o princípio da proporcionalidade, ela é desproporcional. E o STJ reiterou que o artigo 42 ele deve ser interpretado, então, à luz dos princípios da proporcionalidade e também da individualização da pena, de sorte que a quantidade e a natureza da droga devem ser avaliadas não de forma isolada, mas, ao revés, elas devem ser avaliadas em conjunto. Então, para o STJ, não vai ser legítimo majorar a pena base só pela natureza da droga quando a quantidade for ínfima, porque essa circunstância aí, por si só, não agrava de forma relevante a lesividade da conduta. Para o STJ, o legislador ele já considerou a gravidade que é inerente ao tráfico de entorpecentes ao fixar a pena mínima prevista no artigo 33 da Lei de Drogas, e essa valoração isolada aí da natureza da substância, de forma a desconsiderar que estava ali em pequena quantidade, seria uma dupla penalização pelo mesmo fator, que é o quê? Como a gente acabou de ver no jogado anterior, o bis in idem, que é vedado. E aqui esse entendimento, então, veio buscar esse equilíbrio e essa coerência na dosimetria da pena, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à individualização da pena, que sejam incompatíveis aí com a gravidade concreta do delito. Próximo tema, a gente está entrando aqui no tema 1278, tema 1278 do STJ, e vamos entrar na parte de execução penal. Esse julgado aqui é bem molezinha, tá? Fala sobre a remissão da pena pela leitura e da forma de validação qualitativa. A tese fixada foi a seguinte: em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remissão de pena, com fundamento no artigo 126 da Lei de Execução Penal, desde que observados os requisitos previstos para sua validação, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado. Então, como vocês podem ver, aqui o STJ queria saber se a leitura ela vai poder gerar a remissão da pena e, se positivo, quais requisitos devem ser observados para sua validação. E o STJ ele partiu aqui do artigo 126 da Lei de Execução Penal, que autoriza a remissão tanto pelo trabalho como pelo estudo. E, embora o dispositivo não mencione expressamente a leitura, o STJ afirmou que ela vai se inserir aí dentro do conceito de atividade educativa, porque vai constituir um instrumento essencial de aprendizado e ressocialização. Então, está englobado ali dentro do estudo. Então, a leitura ela vai poder sim ensejar a remissão, desde que seja realizada conforme critérios formais que são definidos pela autoridade judiciária competente. E aqui a gente tem que lembrar que a Resolução 391 de 2021 do CNJ regulamentou essa forma de remissão como prática social e educativa autônoma, permitindo o abatimento de até 4 dias, atenção, 4 dias de pena por livro que foi lido, limitando-se a 12 obras por ano. E o procedimento previsto aqui é de que o apenado ele registre o empréstimo do livro na biblioteca da unidade prisional, disponha de 21 a 30 dias para a leitura e depois ele apresente um relatório escrito ou oral que vai ser analisado pela comissão de validação que vai ser instituída aí pelo juízo da execução penal. E essa comissão, composta por representantes da educação, servidores da unidade prisional, bibliotecários
e membros da sociedade civil é que vai ser responsável por verificar a autenticidade e a coerência do relatório sem caráter de exame técnico ou de nota escolar, mas só com o objetivo ali de confirmar que o apenado ele de fato realizou a leitura e compreendeu o conteúdo da obra. E aí o STJ ele enfatizou que não é possível admitir atestados particulares emitidos por profissionais contratados pelo apenado, porque essa prática, segundo o STJ, violaria os princípios da imparcialidade e da fiscalização judicial. Então, a avaliação ela tem que ocorrer dentro do sistema oficial sobre o controle aí do Estado para assegurar a transparência, evitar fraudes e preservar a credibilidade dessa política de ressocialização. O STJ ele ainda observou que a interpretação adotada, segundo a Corte, estaria em consonância com os fins sociais da execução penal que estão previstos aí no artigo 5º da LINDB e com as regras de Mandela e regras de Bangkok, que se você presta concurso para a defensoria, é importante que vocês deem uma lida aí nessas regras, que são instrumentos de soft law, que reconhecem o direito à educação como instrumento de reintegração social. Então, a leitura, quando ela for supervisionada e validada por comissão oficial, ela pode gerar remissão de pena e não pode ser admitido, segundo o entendimento aqui firmado pelo STJ, o atestado que seja emitido por profissional contratado pelo apenado. O próximo repetitivo aqui é o repetitivo 1194, tema 1194. A tese firmada foi a seguinte: a atenuante genérica da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, nesse último caso de retratação, né, portanto, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. Segunda tese, a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Então, aqui, o que que o STJ queria saber no tema 1194? Ele queria saber o alcance da atenuante genérica da confissão espontânea. Então, ele revisitou aqui esse tema sobre o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, tendo inclusive, isso aqui é muito importante, acho que de todos aqui, esse é um dos tópicos mais importantes, porque promoveu inclusive a reformulação de entendimento que já estava consolidado nas súmulas 545 e 630 do próprio STJ. E o STJ aqui no tema 1194, ele estabeleceu que a confissão ela deve ser entendida como um fato objetivo e não como um ato ali que seja condicionado à utilidade como prova, ou seja, sua utilidade probatória, de forma que a mera manifestação de vontade do réu em admitir o fato é suficiente para gerar uma atenuação da pena, mesmo que o juiz não tenha se baseado nela para condenar. E a nova redação da súmula 545 do STJ passou a prever que a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo aí que fala dessa atenuante, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Então, mesmo quando a condenação se fundamenta exclusivamente em outras provas, como, por exemplo, imagens ou então perícias ou testemunhos que são bem comuns, a atenuante ela tem que ser reconhecida pelo magistrado para reduzir a pena, bastando então que a confissão tenha sido espontânea e não
obtida por coação. E o STJ ele também enfrentou aqui o tema da confissão que é retratada e veio fixar que se as declarações anteriores serviram à apuração dos fatos, a atenuante ela tem que ser aplicada mesmo que o réu ele volte atrás quando ele estiver em juízo. E essa interpretação, segundo o STJ, vem prestigiar o papel colaborativo do réu que confessa ali no esclarecimento do crime na fase pré-processual em sintonia com os fins ressocializadores da pena. Além disso, como a gente já adiantou, o STJ ele reformulou a súmula 630 de forma a reconhecer que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, o réu que admite apenas a posse da droga para uso próprio, negando o tráfico, também faz jus à atenuante, só que em menor proporção do que aquele que confessa de forma integral a traficância. E aí, nesses casos, a redução ela tem que refletir a parcialidade da confissão sem equiparar o benefício conferido à confissão que foi ali de forma plena. E o STJ delimitou que quando houver concurso entre agravantes e atenuantes, a confissão parcial ou qualificada não vai poder ser considerada preponderante, especialmente quando o fato que for confessado ele for menos grave ou envolver excludente de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade. Então aqui vamos sintetizar tudo para vocês. Primeira tese fala da atenuante da confissão espontânea que tem que ser reconhecida mesmo quando não tenha sido utilizada na formação do convencimento do jogador, desde que não tenha havido retratação, a não ser que a confissão retratada ali tenha contribuído para a apuração dos fatos. E a segunda tese fala que a atenuação ela tem que ser aplicada de forma menor, ou seja, em menor proporção, e não é preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. E aqui, conforme muito bem relembrado pelo dizer o direito, a modulação dos efeitos da decisão quanto aos efeitos prejudiciais vai ter que ser observada, porque, conforme pontuado pelo próprio STJ, os efeitos prejudiciais aos réus decorrentes da tese fixada nesse julgamento alcançam apenas os fatos ocorridos após a publicação desse acórdão. Ou seja, as teses aí que foram fixadas no tema 1194 e as novas redações das súmulas 545 e 630, quanto aos aspectos desfavoráveis, vão ter que observar a data de publicação do acórdão, só podendo ser aplicável então para os delitos cometidos após. Por quê? Por mais que o tema e as novas súmulas tenham ampliado a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, sendo então de uma forma geral mais favoráveis aos réus, houve alguns aspectos desfavoráveis. Mas atenção, né? Então, quanto aos aspectos favoráveis, não teve modulação de efeitos, aplica aí a rodo. Agora, quanto aos aspectos desfavoráveis, que é, por exemplo, nesse caso aí de ter havido a retratação válida, mas a confissão inicial não ter produzido nenhum efeito nas investigações, não vai caber atenuante, então tem que ser observada a publicação do acórdão. E a outra hipótese é quando a confissão parcial ou qualificada vale menos e não vai prevalecer sobre as agravantes, né? Lembrando aí daquele concurso entre agravantes e atenuantes, que tem a preponderância, né? E com isso, a gente vai fechar aqui as explicações, mas ainda falta a leitura aqui de outras duas teses que eu realmente só vou fazer a leitura aqui porque acho importante, né, a gente saber que existem essas teses, vai que você está ouvindo aí para a sua própria prática profissional. Então aqui a gente vai tratar de direito tributário e de direito previdenciário. A primeira tese é a seguinte:
Tema 1342. A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem, que é o artigo 428 da CLT, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que tudo isso aí pode ser resumido pela sigla GILRAT, e das contribuições a terceiros. E o outro repetitivo aqui, que a gente só vai fazer a leitura da tese fixada, é o tema 1291, que fala de direito previdenciário. As teses foram as seguintes: o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercida após a Lei 9.032 de 95, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. A segunda tese do tema 1291, a exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não vai se aplicar a contribuintes individuais que podem utilizar outros meios de prova. Ufa, quero um respiro, porque a gente acabou aqui com os repetitivos de agosto e setembro do STJ. Então já deixa aí o seu comentário falando uhul. E é isso. Pessoal, abraços verdes e até a próxima.